Porque você abandonou os mandamentos do Senhor e adorou a Baal. Quem foi Elias? O que ele fez e o que ele nos ensina? Me chamo Gideão e a partir de agora vamos adentrar na história não contada do profeta Elias. Elias foi um profeta que viveu durante o reinado de Acabe e Jezabel em Israel. Ele foi chamado por Deus para confrontar a idolatria e a apostasia do povo de Israel, que havia se desviado dos mandamentos do Senhor e seguia os falsos deuses Baal e Acá. A história de Elias perfeitamente se encaixa no contexto atual e nos leva a várias reflexões. Vamos ver algumas delas. Primeira lição: Deus cuida de nós nos momentos de crise. Elias estava em uma situação de perigo, desespero e depressão. Ele havia enfrentado uma grande batalha espiritual e estava exausto fisicamente e emocionalmente. Elias se sentia sozinho e abandonado, não via mais sentido na sua vida. Mas Deus não o deixou nessa condição. Deus cuidou de Elias de várias maneiras. Ele enviou um anjo para lhe dar comida e água 2 vezes. Deu-lhe forças para caminhar até o Monte Horebe. Falou com amor e paciência, mostrou a sua glória e o seu poder. Deu-lhe uma nova missão e uma nova esperança. Deus também cuida de nós nos momentos de crise. Ele sabe o que estamos passando e o que precisamos. Sustenta-nos com a sua graça, consola-nos com a sua presença, fala conosco através da sua palavra, guia-nos com o seu espírito, renova-nos com o seu propósito e anima-nos com a sua promessa. Dá-nos uma família espiritual e prepara-nos para a sua vinda. Não importa o que estejamos enfrentando, podemos confiar no cuidado de Deus. Ele é o nosso Pai Celestial que nos ama incondicionalmente. É o nosso pastor que nos conduz às águas tranquilas. É o nosso refúgio que nos protege do mal. É o nosso amigo que nunca nos abandona. Segunda lição: Deus se revela de formas surpreendentes. Elias estava acostumado a ver Deus agir de forma sobrenatural e espetacular. Viu Deus enviar fogo do céu, fazer chover depois da seca, multiplicar o azeite e a farinha da viúva, ressuscitar o filho dela, arrebatar ao céu os sacrifícios e os profetas de Baal. Elias esperava que Deus se manifestasse de forma semelhante no Monte Horebe, mas não foi assim. Deus se revelou a Elias de uma forma diferente, com uma voz mansa e suave como um sussurro. Deus mostrou a Elias que não está limitado a um tipo de manifestação, mas que pode se comunicar de várias formas, conforme a sua vontade e o seu propósito. Deus também se revela a nós de formas surpreendentes. Não está preso a um método ou a um padrão. Pode falar conosco através da sua palavra escrita, da sua criação, dos seus servos, dos nossos sonhos, das nossas circunstâncias, dos nossos sentimentos, ou de qualquer outra forma que escolher. O importante é que estejamos atentos à sua voz, seja ela forte ou suave, clara ou sutil, direta ou indireta. O importante é que reconheçamos a sua presença, seja ela visível ou invisível, palpável ou intangível, extraordinária ou comum. Deus quer se revelar a nós, mas nem sempre da forma que esperamos ou desejamos. Ele quer nos surpreender com a sua graça e com o seu poder. Quer nos mostrar que é maior do que os nossos conceitos e as nossas expectativas. Quer nos ensinar que é Deus e nós não. Terceira lição: Deus nos chama à reflexão e à obediência. Deus perguntou a Elias 2 vezes: "Que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta não era uma simples curiosidade, mas um convite à reflexão. Deus queria que Elias examinasse o seu coração e o seu propósito. Queria que Elias reconhecesse o seu erro e o seu pecado. Queria que Elias se arrependesse e se humilhasse. Deus também nos chama à reflexão e à obediência. Questiona-nos sobre as nossas motivações e as nossas atitudes. Confronta-nos sobre as nossas falhas e as nossas transgressões. Corrige-nos e disciplina-nos. Não faz isso para nos condenar ou humilhar, mas para nos restaurar e aperfeiçoar. Quer que sejamos sinceros e transparentes diante dele, que confessemos os nossos pecados e recebamos o seu perdão. Quer que mudemos de mente e de comportamento. Não se agrada da nossa rebeldia e resistência, mas da nossa submissão e cooperação. Quer que obedeçamos a sua voz e cumpramos a sua vontade, que sigamos os seus passos e imitemos o seu caráter. Quarta lição: Deus nos capacita para a sua obra. Deus deu a Elias uma nova missão: ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor no ofício profético. Deus não desistiu de Elias, mas confiou-lhe uma tarefa importante e estratégica para o seu plano. Não só lhe deu uma ordem, mas também os recursos necessários para cumpri-la. Deus também nos capacita para a sua obra. Não nos chama para ficarmos parados ou ociosos, mas para sermos ativos e produtivos no seu reino.
Não nos chama para fazermos as coisas do nosso jeito ou na nossa força, mas para seguirmos as suas orientações e dependermos do seu poder. Dá-nos dons, talentos, habilidades, oportunidades, recursos, ferramentas, orientações, promessas, bênçãos, tudo o que precisamos para realizar a sua obra com excelência e eficácia. Capacita-nos com o seu Espírito Santo, que nos ensina, guia, consola, unge e usa. Não espera que sejamos perfeitos ou infalíveis, mas fiéis e disponíveis. Não espera que façamos tudo sozinhos ou isolados, mas que trabalhemos em equipe e em comunhão. Não espera que façamos tudo de uma vez ou sem descanso, mas que tenhamos equilíbrio e sabedoria. Quinta lição: Deus nos surpreende com a sua graça. Deus revelou a Elias que não estava sozinho, mas que havia 7.000 pessoas em Israel que não haviam se dobrado a Baal. Elias pensava que era o único profeta fiel que restava, mas Deus lhe mostrou que fazia parte de um remanescente fiel que Deus havia preservado. Elias se sentia desamparado e desesperançado, mas Deus lhe mostrou que tinha uma família espiritual e uma esperança viva. Deus também nos surpreende com a sua graça. Mostra que tem um povo escolhido e amado por Ele em todo o mundo, uma igreja viva e atuante ao longo da história. Abençoa-nos abundantemente e nos salva pela fé em Jesus Cristo, transformando-nos à sua imagem. É rico em graça e misericórdia, fiel e verdadeiro, bom e generoso, amor e paz. Sexta lição: Deus nos dá um legado para a próxima geração. Deus deu a Elias um companheiro e um sucessor, Eliseu. Elias encontrou Eliseu arando com 12 juntas de bois e lançou sobre ele a sua capa. Eliseu deixou tudo para seguir Elias e se tornar seu discípulo. Elias ensinou Eliseu os caminhos de Deus e o preparou para continuar o seu ministério. Elias passou para Eliseu uma porção dobrada do seu espírito e o seu manto profético. Deus também nos dá um legado para a próxima geração. Dá-nos filhos, netos, sobrinhos, alunos, discípulos, amigos e irmãos. Pessoas que podemos influenciar positivamente com a nossa vida e a nossa fé. Dá-nos a oportunidade de transmitir os valores do seu reino e os princípios da sua palavra. Responsabilidade de treinar os líderes do futuro e os servos do presente. Quer que sejamos exemplos e modelos para os que vêm depois de nós, mentores e conselheiros para os que caminham conosco, pais e mães espirituais para os que nascem de novo, que deixemos um legado de amor, justiça, santidade, fé, esperança, serviço, louvor e glória. Sétima lição: Deus nos leva para a sua glória. Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho de fogo. Não experimentou a morte, mas foi levado vivo para a presença de Deus. Foi honrado por Deus pela sua fidelidade e zelo, recompensado pelo seu sacrifício, glorificado pela sua graça e poder. Deus também nos leva para a sua glória. Promete que um dia virá buscar a sua igreja, que será transformada à sua imagem, que nos levará para o céu, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Tem preparado um lugar para todos os que amam a sua vinda. Quer que vivamos na expectativa da sua glória, olhos fixos em Jesus, corações cheios do Espírito Santo, mentes renovadas pela sua palavra. Que vivamos como peregrinos e forasteiros neste mundo, sabendo que a nossa pátria está no céu. Cidadãos do seu reino, com a missão de fazer a sua vontade na terra. Filhos da luz, refletindo a sua glória aos homens. Elias foi um profeta silencioso, mas poderoso. Ensina-nos muitas lições sobre como viver uma vida dedicada a Deus em meio a um mundo rebelde. Inspira-nos a sermos zelosos pelo nome do Senhor, a confiarmos no seu cuidado, a ouvirmos a sua voz, a obedecermos a sua vontade, a realizarmos a sua obra, a recebermos a sua graça, a deixarmos o nosso legado e a esperarmos a sua glória. Possamos seguir o exemplo de Elias e sermos profetas silenciosos no nosso tempo, anunciar o Evangelho com ousadia e coragem, testemunhar de Cristo com amor e graça, glorificar a Deus com nossa vida e fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde até o dia da sua vinda. Agora te convido a permanecer conosco e assistir esse vídeo que aparece na tela, que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.